Quando a gente pensa em escuta clínica, geralmente a gente pensa no consultório, pensa na poltrona, no divã, pensa na questão do espaço físico, né? Então fica difícil imaginar como que vai acontecer uma escuta clínica sem ser nesse contexto de quatro paredes, né? Como que vai acontecer a escuta clínica no espaço da rua? E o Jorge Broid, que vem fazendo esse trabalho, no começo ele trabalhou principalmente com adolescentes, né? De ir até a rua, de estar lá com uma continuidade, voltar naquele mesmo dia da semana, naquele mesmo horário, com a disposição de ouvir, o que é mais difícil, né? Porque às vezes os conteúdos são muito angustiantes, nós ficamos diante de relatos de extrema vulnerabilidade, e pode haver até esse ímpeto em fazer perguntas mais mecânicas, mais automáticas, né? Sendo que a própria ideia da psicanálise é que a gente não siga um roteiro, não siga perguntas estabelecidas, mas possa estar diante de alguém e falar, me fala de você. Então, como é quando são criadas situações nas ruas em que, para conversar e escutar pessoas que estão em situação de rua, é feita essa pergunta, me fala de você. Como vocês imaginam que é? Vocês se imaginam nessa posição? Vocês imaginam atuando com pessoas em situação de rua? Então, eu vou trazer aqui o relato. O Jorge Broid fala sobre isso neste livro, junto com a esposa dele, que também é psicanalista, também é pesquisadora em psicanálise e psicologia institucional, que é a Emília Broid. O nome do livro é A Psicanálise em Situações Sociais Críticas, Metodologia Clínica e Intervenções, né? E nesse livro é abordada a questão da escuta territorial, né? Da importância de que eu não faça uma salinha e espere que a pessoa venha até a minha sala, mas que eu possa estar no território, tanto escutar a pessoa no território, quanto escutar o território, né? Conhecendo o espaço onde as pessoas vivem, o que é que eu posso conhecer? Né? Essa pergunta, onde você vive, né, é uma pergunta forte, né? Porque pode ser onde você mora, mas pode ser também onde você vive no sentido de onde você passa o seu tempo, passa os seus dias, está passando a sua vida hoje, onde você está vivendo. Então, ouvir formas de morar é também ouvir formas de viver. E se as pessoas moram nas ruas, é importante a gente conhecer esse espaço onde as pessoas vivem, né? Já que habitar, né, essa própria palavra habitar, ela tem dois sentidos, o de abrigar e o de pertencer. Abrigar no sentido de que é lá onde eu durmo, é lá onde eu me alimento, é lá onde eu me protejo do frio, onde eu me protejo da chuva, é lá onde eu guardo as minhas coisas, esse sentido amplo de abrigo. E pertencer é lá que eu sinto que é um lugar em que eu estou, em que eu pertenço, em que eu me insiro. Então, a relação das pessoas em situação de rua com as ruas, né, muitas vezes os muitos preconceitos e estigmas que nós temos, a falta de informação mesmo, faz reduzir como se fosse puro sofrimento, e a gente nem quer, nem se aproxima do tema como se fosse algo sempre só de dificuldade, só de precariedade, só de vulnerabilidade, só de sofrimento, né? Não que não tenha, é claro que há muitas dificuldades, muita vulnerabilidade, muita precariedade e muito sofrimento, mas há também experiências de abrigo, experiências de pertencimento, experiências de habitar. As pessoas que vivem na rua constroem laços, constroem ligações
com a rua. E a psicanálise, sendo uma prática de escuta, a ideia é ouvir esses modos de viver, ouvir esses modos de habitar. A psicanálise, ela também envolve a intervenção e envolve a pesquisa. E ao longo da aula nós falaremos sobre isso também. Como a psicanálise, especialmente a psicanálise aplicada à psicologia institucional, pode servir de fundamento para a elaboração de políticas públicas diferentes, de políticas públicas que não partam de um modelo externo de como seria que as pessoas vivem e do que elas precisam, mas que parta da escuta das pessoas sobre o que elas vivem, sobre como são as relações onde elas vivem, sobre o que elas identificam como necessário naquele território. Ok? Como que é quando você, profissional da psicologia, né, chega no território, chega na rua, né? Você consegue se imaginar chegando num espaço onde as pessoas vivem no território, vivem na rua, né? Geralmente você vai buscar se apresentar, falar: oi, meu nome é Marcela, eu sou psicóloga, eu estou começando a desenvolver um trabalho aqui no território. O que acontece quando você se apresenta, quando você fala que você vai desenvolver um trabalho? Geralmente as reações vão ser de recuo, vão ser de desconfiança. Afinal de contas, né, depois de algumas aulas sobre Foucault, isso fica muito nítido. A pessoa vai olhar para você e você se apresenta a partir desse lugar de saber poder, né? O que será que um profissional está fazendo aqui nesse espaço? Será que ele veio para me julgar? Será que ele veio para observar algo que ele considera errado? Será que veio para me punir, para me denunciar? Então, a primeira reação vai ser uma reação predominantemente de hostilidade. Né? O que é que você vem fazer no espaço que eu vivo perguntar sobre mim? E, nesse sentido, o conceito de transferência da psicanálise é um conceito muito importante, porque para eu escutar essa pessoa, eu também preciso escutar em que lugar essa pessoa me coloca, que posição essa pessoa me atribui. Então, para preparar profissionais para atuarem nas ruas, né, o Jorge Broid diz que um primeiro passo é preparar, né, para as condições para que a confiança aconteça. Nós não podemos ir com ingenuidade e imaginar que ao chegar e propor desenvolver um trabalho, as pessoas vão confiar. Ou mesmo aquela ingenuidade de que elas vão agradecer, vão ver em você alguém com generosidade, com bondade. Não, a partir da história de vida dessas pessoas, grande parte das histórias de vida são marcadas por relações hostis, por relações de decepção, por relações de abandono, por relações de invisibilidade. E você, como profissional da saúde ou profissional da assistência, profissional vinculado, né, aos aparatos de cuidado, mas que também são vistos como aparatos de controle, e não é à toa, você será enxergado como alguém a partir de uma relação de poder. Então, a gente não pode esquecer desse princípio básico, né, não só da psicanálise, da psicologia como um todo, que cada pessoa lê o mundo a partir de suas experiências de vida. Né? Então, se são experiências de vida marcadas pela rejeição, pela precariedade, pela vulnerabilidade, pelo abandono, pela ausência de condições dignas, pela ausência de visibilidade, por direitos negados, por privação, né? Você não pode imaginar que essa pessoa, você vai chegar, ela vai olhar para você e vai ver você, né? Vai ver o que você está propondo, ouvir o que você está propondo, lembrando que você também, a relação transferencial acontece de ambos os lados, no sentido de o que a gente imagina que a pessoa é, como a gente imagina que a pessoa vive, também não é o que acontece de fato.
Então, para que uma relação aconteça, para que uma relação de confiança aconteça, é preciso esse cuidado sobre que lugares nos são atribuídos. E uma pergunta simples, que é como você está? Se é uma pergunta honesta, se é uma pergunta que você está realmente aberto a ouvir, pode ter respostas muito duras, respostas muito angustiantes, respostas muito difíceis de ouvir, né? Respostas de pessoas que estão com fome, respostas de pessoas que estão machucadas e não têm condição de cuidar das feridas que vão se agravando, respostas de pessoas que não têm condições de higiene, que estão há um bom tempo sem tomar banho, sem escovar os dentes, respostas de pessoas que sofrem violências contínuas, seja no contexto atual de vida, seja experiências de violência que elas relatam do passado, respostas de pessoas que viveram uma série de rupturas, né? Porque geralmente a vida na rua ela começa a partir de rupturas sucessivas. Então, qual que é o nosso preparo para, quando faz essa pergunta, como você está, ouvir de fato como as pessoas estão, né? Entrar em contato com situações de intensa vulnerabilidade. O Jorge Broide fala que nessas abordagens iniciais é muito comum que nós profissionais a gente chegue a pensar assim: como que essa pessoa ainda está viva? Com tudo isso que ela passou, como que ela ainda está viva? E nesse sentido a gente precisa sempre lembrar o quanto a morte existe. E a morte não pode ser ignorada. Ao contrário, né? A morte, é preciso encontrar formas de trazer a morte para a conversa, trazer a proximidade da morte, o risco da morte, o medo da morte, a lembrança de pessoas que morreram, né? E aí, qual que é o nosso preparo também para lidar com formas de vida em que a morte está tão presente? Seja a própria morte enquanto risco, enquanto possibilidade, seja a morte das pessoas com quem se tem os laços cotidianos, né? Como são situações bastante precárias. A possibilidade de morrer e de ver alguém próximo morrer é algo que está lá sempre, né? E aí, diante dessa perplexidade, o que o Jorge Broide recomenda é: quais são os fios que ligam a pessoa à vida? Podem ser fios invisíveis, mas tem algo ligando a pessoa à vida ali. Se a gente parte da nossa escuta a partir da nossa angústia, da nossa perturbação, da nossa perplexidade de como são intensas e urgentes as dificuldades que a pessoa passa, a gente não enxerga como é a experiência daquela pessoa e o que está ligando aquela pessoa à vida. Geralmente, existe um pressuposto, que é um pressuposto distorcido, de que o que ligaria todas as pessoas, né, a distorção está em generalizar, o que ligaria as pessoas à vida seriam as relações familiares. Então, é muito comum que em políticas públicas haja esse objetivo, né, de restaurar relações familiares, de reaproximar a pessoa da família, de pagar uma passagem para que ela volte à cidade familiar, de entrar em contato com alguém da família para a pessoa da família convencê-la a morar. E, gente, isso, na verdade, quando a gente se aproxima de alguém em situação de rua com um pressuposto sobre como seria uma solução para o que a pessoa está vivendo, né, é um desrespeito. É um desrespeito porque enquanto a gente coloca a relação familiar como solução do contexto atual de vida, muitos deles enxergam o contexto atual de viver na rua como uma solução para os muitos conflitos, violências, rejeições, dificuldades que aconteceram nas famílias. Mesmo pessoas que têm relações familiares que são importantes, podem, no momento, por estar em situação de rua, se sentir envergonhada, preferir que os familiares não saibam, preferir que os familiares não vejam. Então, um outro processo de fortalecimento é bem mais importante do que essa urgência de vamos reaproximar da família, né? Então,
esse pressuposto equivocado de que o que ancora a pessoa à vida, o que liga a pessoa à vida é a família, é uma das coisas que a gente precisa desconstruir. O George Broyd dá alguns exemplos do que ele chama de ancoragem, né? Vamos imaginar que você conversa com uma pessoa em situação de rua que ama o cachorro. O cachorro é a grande alegria, a grande companhia, né? Nós entendemos sobre isso, como animais de estimação podem dar um grande sentido. Então, vamos elaborar um plano de cuidado com esse cachorro, marcar para ir numa consulta pública em um veterinário, marcar para ver como é que está a alimentação desse cachorro, marcar para ver se precisa de algum remédio, se está com alguma pulga, algum carrapato. Vamos pensar em formas de cuidado com esse cachorro, porque a gente vai inserindo uma relação de cuidado, ouvindo o quanto para aquela pessoa importante é, nesse momento da vida, é muito vital a relação com o cachorro. Ou então essa pessoa tem uma namorada, vamos conversar com a namorada, vamos conhecer as relações. Essa pessoa gosta muito de um esporte, né? Essa pessoa gosta muito de futebol e saiu recentemente da escola, faz 3 anos que saiu da escola. Vamos conversar com aquele professor de educação física que essa pessoa admira, pensar em projetos que pode ser inserido a partir do esporte. Sempre pensando que o que vai ligar a pessoa à vida é algo singular que emerge daquele contexto singular da pessoa, né? Quando a gente vai lá e impõe, né, tem um projeto, um programa, reaproximação da família, que geralmente é comum que venha nos finais de ano, né? E nos finais de ano, datas comemorativas, e para eles, muitas vezes, é o que há de mais difícil, né? Para muitas pessoas, as datas de fim de ano não são nada comemorativas e alegres, né? Lembram tristezas, lembram frustrações, abandonos, violências, rejeições. Então, quando a gente parte de pressupostos equivocados, a pessoa pode ter essa sensação, né? Essa pessoa não está entendendo nada na minha vida como ninguém nunca entendeu. Então, reforça essa posição. Se a gente está buscando construir uma relação de confiança, a gente mina, né? E como profissionais da psicologia, profissionais da psicanálise, né, a busca é quais são os pontos que ligam essa pessoa à vida, o que é importante para ela, que temas emergem do que é importante para ela, e pedir para que a pessoa fale mais sobre isso. Então, um primeiro movimento, quando a gente fala da atuação com pessoas em situação de rua, é encontrar o que o George Broyd chama de ancoragem. Né? E quando a gente pensa, a ancoragem é o que liga a pessoa à vida, né? Que elementos são vitalmente importantes para ela. E aí tem toda essa necessidade da gente lidar com a nossa angústia frente à vulnerabilidade, frente ao desamparo, frente à precariedade do que a pessoa está vivendo, para entender como potencializar os aspectos que são vitais, potencializar os aspectos que são de vinculação ali naquele contexto. Ok? Nesse vídeo nós falamos das abordagens iniciais, no próximo vamos falar um pouquinho do preparo dos profissionais.